O Corinthians virou bagunça. Rapaziada, que fase que tá o Corinthians. Nesse fim de semana, a sede foi invadida, Augusto Melo tentou retomar o poder, teve polícia, teve torcida, teve tudo. Vamos juntos tentar entender o que aconteceu, porque pra ser sincero, nem eu entendi direito. Vamos lá? Uma confusão tomou conta do Parque São Jorge durante a tarde de hoje. A conselheira Maria Ângela de Souza Campos, que disse ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians em meio ao afastamento de Romeu Thuma Júnior, determinou que Augusto Melo, alvo de impeachment na última semana, retornasse à presidência do clube. Aliada de Augusto, Maria Ângela disse ter anulado todos os atos de Thuma desde o início de abril. A votação do impeachment estava dentro das decisões tomadas pelo então presidente do Conselho, que convocou a Assembleia para votação. A conselheira ainda havia determinado que Augusto reassumisse imediatamente o cargo do qual foi indevidamente afastado. Ela atuava como primeira secretária do Conselho até herdar esse cargo. Já Osmar Stabile, presidente interino, e o vice Armando Mendonça, além do próprio Romeu Thuma, classificaram essa tentativa como um golpe. Osmar chegou a chamar as forças policiais por se sentir ali acuado dentro da sala da presidência e para retirar Augusto e seus aliados do prédio administrativo do Parque São Jorge. Por fim, as torcidas organizadas se manifestaram e chegaram a invadir o local. O vice-presidente Armando Mendonça classificou o ato de hoje como o mais triste da história do clube em 115 anos. Agora, resta ao torcedor aguardar as ações das autoridades policiais e entender qual será o desfecho desta briga por poder. Augusto Melo, assim como Romeu Thuma e Osmar Stabile, estão neste momento na Delegacia de Repressão a Crimes do Esporte, a DRAD, e a gente vai saber mais detalhes. A expectativa é que Osmar abra um BO contra Augusto Melo após o ato de hoje. É inadmissível a gente ver o que estão fazendo com o Corinthians. Gente, o batalhão de choque invadindo o clube com escudos, invadindo a sala da presidência. Por quê? Porque tem ex-presidente querendo assumir, tem presidente interino querendo se manter, tem torcida organizada também entrando dentro da sala para tentar resolver as coisas, ameaças de tudo que é lado. E o Corinthians virou de novo assunto de polícia. Não dá pra gente levar a sério o que estão transformando o Corinthians. E aí eu digo, não é só o Augusto Melo. Foram as gestões anteriores, foi o Augusto Melo, são torcedores também, organizadas também, ameaças de tudo que é lado, ameaça do lado do Augusto Melo, ameaça de organizada, ameaça do lado, né, da oposição, do interino, do Stabile. O que é isso? No que eles transformaram o Corinthians? Em lugar de bandidagem? Porque, me desculpa, aonde tem polícia, aonde tem o choque invadindo, aonde tem a polícia precisando manter uma ordem e com forças especiais, é onde tem bandidagem. Então quer dizer que o Corinthians virou lugar de bandidagem? Porque se virou, alguma coisa tem que ser feita. O torcedor não merece ver o gigante Corinthians virando essa bagunça que tá virando. É meio complicado porque eu iria me intrometer na política deles e eu, por uma questão até de higiene, prefiro não participar desse tipo de coisa. Mas a gente pode colocar a cronologia dos fatos. Bom, primeiro, realmente o Augusto Melo é do nível do grupo anterior. Só que o grupo anterior tinha respaldo político e o Augusto Melo não tem. Nível rasteiro, baixo, obviamente, né? E então o Augusto Melo, ele fez, o outro grupo estava desgastado, tanta tranqueira que fez no clube, dívidas, uma série de situações, e aí tinha que alguém assumir o lugar, acharam que poderia ser alguém, e o simpático tio que ficava por lá, circulando no Corinthians, que teve uma votação surpreendentemente expressiva na outra eleição, quando tinha como seu mote principal fazer uma roda gigante no Corinthians, ele acabou ficando em segundo lugar e virou um nome natural. E aí, unindo várias facções lá no Corinthians, grupos e tal, ele acabou conseguindo se eleger. Só que a partir do momento que se assume o poder, você começa a ter um monte de pedidos de cobranças daquilo que o grupo X deu, o grupo Y deu, e a verdade é que houve uma ruptura muito rápida com o grupo principal de respaldo a ele, que era o grupo do Rubão. O Rubão saiu e a partir dali ele não tinha mais apoio político.
Não tendo apoio político, não importa se o cara faz coisa certa ou errada, ele vai ser derrubado. Não vou entrar no mérito se fez certo, coisa certa ou errada, você é caso de polícia e o Augusto Melo vai ter que se virar para explicar essa história aí das acusações que ele tem, né? De lavagem de dinheiro, essas uniões com grupos estranhos aí, que ele está sendo acusado pelo Ministério Público, não é problema meu. Ele que vai ter que defender, que ele corre até risco de prisão. Muito bem, ele recebe o impeachment, que era natural, porque ele não tinha força política, independentemente de culpa ou não, independentemente de incompetência ou não, e incompetente, claro, já ficou claro que ele é, como os outros, praticamente todos que andaram no Corinthians nos últimos anos. Quando o Romeu Tuma, como presidente do Conselho, convoca o primeiro impeachment, houve aquela reação de torcida uniformizada, estava levando muita vantagem, provavelmente deixaram de levar alguma vantagem nesse meio de caminho aí, ou receberam promessa de outro lado das mesmas vantagens, ou até alguma coisa a mais, e aí eles mudaram de lado. Então, ficou livre o caminho para o Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, convocar a reunião dos conselheiros e propor a história do afastamento do Augusto Melo, que acabou dando certo, funcionando. Muito passa também a partir do momento que o Corinthians faz aquela campanha, como é que eu vou definir, fanfarronística na Libertadores, na pré-Libertadores e tal. Eles fizeram aquela incompetência toda, isso, o resultado do campo não vem e gera confusão. Se o time estivesse bem no campo, provavelmente isso não teria acontecido. Mas muito bem, o Augusto Melo é afastado. Só que aí, o Conselho de Ética do Corinthians, que tem muita gente ainda do Augusto Melo, teve o afastamento do seu presidente. Houve qualquer problema dele, não afastamento espontâneo, está doente, alguma coisa que o valha. E uma senhora, que é a secretária desse Conselho de Ética, Comissão de Ética ou Conselho de Ética, aliás, a palavra ética no Corinthians ela não cabe muito bem, né? Ela não pega. Antes o presidente do Conselho de Ética era o André Negão. Então, quer dizer, não é uma coisa assim muito que você fala, poxa vida e tal. Mas essa senhora, na condição de secretária, entendeu que ela podia assumir esse cargo de tomar decisões pelo Conselho de Ética e até uma contestação se o Conselho de Ética pode depor o presidente do Conselho Deliberativo. Então, é uma coisa política que eu não sei dizer como é que é. Então, parece que ela não tinha poderes nem para assumir esse Conselho de Ética e muito menos para depor o presidente do Conselho Deliberativo. Mas ela o fez. Quando ela depôs o Romeu Tuma Júnior, ela cancelou todos os atos dele, porque ele estaria indevidamente no cargo e tal, e aí ela cancelou todos os atos dele, inclusive o ato do impeachment do Augusto Melo. Se o Augusto Melo não foi impeachado, ele pode continuar, na verdade, afastado, né? Ainda não houve confirmação do impeachment. Se ele não está afastado, ele é o presidente. Então, ele votou e achou que podia ser o presidente. Só que o Stabile, o vice dele, que também é brigado com ele, estava no poder. Então, os dois presidentes estavam na sala. Os dois se diziam presidentes. E aí começou uma zona no Corinthians, que não muda nada, né? E aí, rapaziada, onde o Corinthians vai parar, hein? Ao invés de ser notícia no Globo Esporte, tá virando notícia no Datena. Isso não é normal. Curtam, deixem nos comentários o que acham dessa situação. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!